quando o assunto é captação, como que a gente traduz a ideia da captação? Captação é o ato de atrair pacientes para dentro do nosso consultório. Entende? Então, é uma ação, faz parte de uma estratégia de trazer pacientes para dentro do nosso consultório. E nesse contexto, o que a gente tem que entender desse processo? Primeira coisa é se perguntar e ter clareza do que faria alguém entrar no consultório. Olha só, cada vez mais a gente está presente para uma ideia que a informação por si só não causa impacto, não faz a diferença. É possível que muitas pessoas sabem da ideia da importância da saúde bucal, saibam da ideia que é importante ir ao dentista, mas o que de fato vai fazê-las sair de onde elas estão? A gente até poderia chamar isso de zona de conforto, mas não necessariamente, e ir ao consultório odontológico. E olha só como isso é importante. Segundo algumas pesquisas, as estatísticas que a gente tem hoje mostram que 6% da população sabe que precisa de ir ao dentista e vai no consultório. 6%, olha só, 0,6%. 24% também sabe, é consciente, mas não vai ao consultório. Por medo, por procrastinação ou às vezes por crença limitante. E 70% nem sabe que deveria ir ao tratamento, que precisa de um tratamento odontológico. A terminologia correta seria essa. 6% sabem que precisam e vão, 24% sabem que precisam do tratamento e não vão, e 70% nem sabem. Então, não faria muito sentido captação ser um grande desafio se a maioria das pessoas nem sabe que precisam. No sentido, que sentido que eu quero dizer? Que eu preciso despertar essa pessoa para a importância de tratar seus dentes, a sua boca, a sua saúde. Então, quando eu falo em captação, o que é esse despertar? Eu preciso dominar conceitos do comportamento das pessoas e, a partir desse conceito, chamar a atenção dela. Nada acontece se eu não chamo a atenção de forma certa. E aí vem uma escola à parte disso, que a odontologia não traz para a gente esse conceito. Eu tenho 4 especialidades, em todas elas, na minha graduação, em vários outros cursos que eu já fiz, eu nunca vi ninguém revelando essa ideia, esse conceito de uma forma realmente prática. Então eu precisei apanhar muito, tanto é que eu sempre falo que o meu maior currículo é a quantidade de fracassos que eu tenho registrado. Todos esses fracassos eu transformei em aprendizado e consegui desenvolver um modelo onde lotar a agenda, por exemplo, não é o nosso desafio, desde que tenha disciplina. Entende? Então, o que é chamar a atenção? Olha só, vamos lá. Chamar a atenção é o primeiro passo. Depois que eu chamo a atenção, eu vou despertar o senso de prioridade. Quando eu entendo o que desperta o senso de prioridade, vai ficar claro quais são as possibilidades que eu tenho de chamar a atenção. Então, eu vou falar do senso de prioridade e você vai entender naturalmente como é que alguém poderia, do zero, vamos dizer assim, da casa dela, caramba, eu preciso ir ao dentista. Então, olha só, existem 4 fatores que levam o ser humano na direção das suas ações. Ou seja, você que está aqui comigo, os nossos pacientes em potencial, eles agiriam em torno de 4 fatores. E esses 4 fatores, eles apresentam, ou eu vou apresentá-los para você agora em ordem de prioridade. Se você já ouviu falar da regra de Pareto, 80-20, 20% dos esforços geram 80% dos resultados. Então eu vou mostrar para vocês aqui agora os 4 e em especial o primeiro, que é o que mais dá resultado. Primeiro, sobrevivência. O instinto de sobrevivência ele é responsável pela maior parte das tomadas de decisão de qualquer pessoa, consciente ou inconsciente. Haja vista que o processo de tomada de decisão ele é muito mais emocional, ele é muito mais inconsciente. A gente divide isso na fisiologia em 3 cérebros diferentes: o reptiliano, o sistema reptiliano, o sistema límbico e o neocórtex. O neocórtex é o racional. Em estatística, a decisão é tomada 15% apenas pela razão, ou seja, a maior parte ela é emocional. Então, quando eu falo sobrevivência, eu tenho que embalar a minha ação, que seja para chamar a atenção, como se aquela ação de fato fosse ajudar aquela pessoa a sobreviver. Eu não falo sobreviver só no sentido literal, do tipo, se eu não fizer eu vou morrer, mas é esse conceito que eu tenho que entender. Quanto mais próximo eu estou de equilíbrio
saúde bucal mais próximo eu estou do equilíbrio da minha vida. E quando o paciente toma consciência disso, ele começa a se interessar. Entende que eu estou falando de chamar a atenção? Então eu tenho que respeitar esses princípios, tá bom? Então olha só, sobrevivência. Vou colocar os outros 3 pontos: segurança, conforto e prazer. Então, quando eu falo em captação, o que eu deveria passar de mensagem em qualquer canal, que seja na padaria, que seja na rede social, que seja numa revista, na televisão, qualquer coisa, você embala essa coisa que você quer falar como se essa embalagem ou o conteúdo de um todo pudesse passar esse contexto para essas pessoas. E aí você chama a atenção dela. Quando você mostra para a pessoa que o caminho que ela está indo é diferente do ideal para saciar o instinto de sobrevivência, a coisa muda completamente. E dentro desse contexto, nós comumente chamamos de campanhas as ações para captar pacientes. E aí, por exemplo, dentro do pódio, a gente tem N modelos de campanha, algumas isoladas, algumas interligadas de alguma forma. Essas campanhas, elas podem trabalhar independentes ou interdependentes. A gente tem campanha envolvendo a prevenção de câncer bucal, que é nível de sobrevivência mais alto. A gente tem campanha de clareamento, que clareamento é a campanha de nível de conversão tecnicamente mais baixo. Mas o que acontece? A gente consegue embalar o prazer para um estado de necessidade, de desejo muito forte, a ponto de ter excelentes resultados. Os números que eu tenho de alunos, por exemplo, o nosso recorde foram 32 clareamentos vendidos em 5 horas, sem 1 centavo de investimento, basicamente usando áudio no WhatsApp. A gente já teve 40 clareamentos vendidos em 3 dias. Então, você imagina o que significa 40 pessoas entrando no seu consultório, entre pacientes que já são seus e pacientes que nunca te viram, comprando já de você um procedimento e a partir disso, de alguma forma, se abrindo para construir um relacionamento com você. É muito poderoso todo esse processo e o clareamento é uma das formas. A gente tem campanhas de indicação, sem pedir para o paciente, de despertar espontaneamente. Quando eu fiz uma estratégia aqui dentro da minha clínica, a gente conseguiu em 10 dias 30 pacientes que se transformaram em 67 indicações, que no total deu 97. Ou seja, 97 pacientes, sendo que a cada um que veio trouxe pelo menos 2. Só que isso tem que ser construído estrategicamente, respeitando esses princípios. O que é respeitar esses princípios? É vender sem a pessoa parecer saber que você está vendendo. Uma frase que eu adoro é: as pessoas adoram comprar, mas odeiam que venda para elas. Olha só, Bárbara Domiciano chegou aqui, é um dos nossos cases de sucesso junto com o Jorge sobre a campanha de clareamento. Eu não lembro exatamente quanto, Bárbara, não sei se foi mais de 30, se foi 27 em 3 dias. Se você estiver por aí presente, compartilhe com a gente. A gente falou um modelo de campanha, sem 1 centavo de investimento, trazendo pacientes para o nosso consultório. Então, eu vou repetir, as pessoas adoram comprar, mas elas odeiam que vendam para elas. Tudo que parece venda, você está repelindo a ideia do paciente querer ir até você. E a maioria das campanhas que eu vejo, eu pelo menos vejo que chega às vezes como anúncio, que eu de alguma forma tenho acesso de redes sociais para dentistas, parece venda. E aí eu perco a qualificação desse processo e aí o que acontece como consequência? Vira uma ação do tipo, quanto custa? Quando você apresenta o seu preço, antes de demonstrar, de fazer o paciente experimentar o seu valor, você vai entrar na briga do preço. E quem ganha a briga do preço, perde. Qualquer ganhador de briga por preço, perde. Então, o que você tem que fazer é entender desse processo, vender para essas pessoas sem saber que elas estão vendendo, ou seja, você vai despertar o desejo ou a necessidade de comprar e essas pessoas vão comprar de você por um preço consideravelmente mais alto. Eu diria que, com certeza, algumas 20, 30% a mais do que os mais careiros da sua cidade e você não vai conseguir atender essas pessoas mesmo numa tabela atualizada, justa, digna. Isso é o que a gente precisa saber como fundamento, a princípio agora, sobre captação. Então, se eu não sei como o paciente se movimenta na direção do que ele quer, eu não consigo trazer ele para dentro do meu consultório. E aí, às vezes, eu vou apelar por promoção, por baixo preço, por qualquer coisa nesse sentido, que eu respeito, mas não é a minha proposta. A minha proposta é ajudar você a construir tanto sucesso que transborda em ação social.
desde que sucesso tenha a ver com dignidade e a liberdade de construir um estilo de vida que faça sentido para você. Essa é a parte mais legal, essa é a parte mais massa. Bárbara falando aqui, consegui chegar. Entende? A Bárbara é uma das pessoas que está entendendo disso. Depois que revolucionou a sua estrutura através desse método, viagem internacional, festa de alto merecimento, né? Festa de aniversário para ela, contribuição social, distribuição de brinquedos, cesta básica, isso é o que a gente quer para você. Talvez nesse momento, para algumas pessoas pensem, nossa, mas eu não posso ajudar, eu estou apertado, eu entendo. A minha missão é ajudar você a construir tanto sucesso que transborda em ação social. E eu quero até aproveitar nesse sentido para comprometer aqui mais uma vez publicamente com a nossa meta do primeiro semestre aqui do Pódio, que é distribuir 1.500 cestas básicas, o que para a gente vai significar 250 famílias carentes, em especial que tenham crianças não passando fome por 6 meses. Legal? Bárbara, sim, sou uma nova pessoa depois de conhecer o Pódio. Legal, o mais interessante é que essa nova pessoa já impactou um monte de outras pessoas. E aí, essa onda de prosperidade tende a ir muito longe. Legal? Então, as pessoas adoram comprar, mas odeio que vende para elas. Eu preciso entender esse fundamento de captação, senão nenhuma ação de captação tende a ser eficaz. Se você distribuir 50 mil panfletos na sua região, é bem provável que algumas pessoas vão até o seu consultório. É bem provável que, se você impulsionar milhares de reais em rede social, você consiga alguma coisa. Mas o que eu estou falando é de eficácia, de eficiência, do menor esforço e do maior resultado. Quando eu falo menor esforço, eu quero dizer o melhor esforço, a estratégia mais inteligente, alcançando a solução mais otimizada. É disso que eu estou falando, não é matar uma formiga com um canhão. Eventualmente, não que eu gosto da ideia de matar uma formiga, mas dentro desse contexto, com um alfinete. Entende que é o tamanho dela, ou talvez até menor, que você sabe o que tem que ser feito. E aí o jogo muda e muda rápido. Legal? Regina, feliz por compartilhar tudo isso com vocês. Legal, Regina é outro caso também super bacana nosso, de 35 anos de formada, que mudou o seu modelo de entender a odontologia e, segundo as suas próprias palavras, né, Regina, tem conquistado resultados bem interessantes com aumento de preço. A gente vai falar disso agora, vou até falar disso agora. A gente vai falar, não é agora não, é daqui a pouco no meu resumo aqui. Já a gente fala sobre isso. Então, entendam a captação dentro desse modelo, tá bom? A gente vai voltar a falar de captação daqui a pouco. Segundo ponto, liderança. E aí, gente, eu quero falar para vocês que liderança é um dos pilares fundamentais para se construir sucesso em odontologia. E é um dos pilares mais negligenciados. Por diversas vezes eu fiz pesquisa com centenas de dentistas, com milhares de dentistas, e liderança ficava lá embaixo. Se você não reconhece um dos pontos mais importantes, imagina o quão fraco você é nesse ponto. E aí, por exemplo, se você não tem uma meta clara, tem uma história que eu gosto de contar, que ela é bem curtinha, de 1 minuto, e que talvez você já tenha me escutado, e a minha pergunta é, se você escutou, o que você fez com ela? A história é bem simples. Você chegou no aeroporto, você está aqui comigo, chegou no aeroporto, entrou num táxi, precisa ser um táxi. Entrou num táxi, o que é a pergunta que o taxista vai te fazer? Para onde você vai? E aí você fala o seu destino, e ele te leva lá, simples assim. Agora imagine que o taxista seja a sua equipe. Você vai chegar amanhã no seu consultório, entrou no consultório, a sua equipe vai chegar e te perguntar assim, para onde você vai? Provavelmente é esse silêncio que você vai fazer. Porque se a sua equipe não sabe para onde você vai, como é que ela vai te levar lá? Como que ela vai te levar lá? Só que tem um detalhe, no taxista ele te leva independente de qualquer coisa. Na sua equipe não. A sua equipe tende a te levar lá quando ela tem clareza de onde você vai chegar, onde você quer chegar. Ela tem clareza dos processos que vai te levar até a sua meta e tem mais, ela quer saber por que você quer chegar lá. Então, bem num canto ali da minha sala, onde está toda a equipe, toda vez que a gente gera uma discussão, uma reflexão, a nossa primeira pergunta é: isso que a gente está fazendo agora vai ajudar a gente para chegar em 1.500 cestas básicas? Se não, por que a gente está fazendo isso aqui agora? Vamos falar disso em julho. Esse é o nosso modelo de rotina. A gente só entra como pauta alguma coisa que vai viabilizar, otimizar, acelerar, melhorar as chances de a gente alcançar a nossa meta. Aí eu tenho essa pergunta para você. Como é que está isso dentro da sua empresa? Como é que está a clareza dessas metas? Só que antes desse processo tem uma outra coisa. Liderança, para mim, se resume a nível de excelência em 2 contextos.
autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Algumas pessoas perguntam assim para mim: André, qual que é o melhor modelo de bonificar a minha equipe? E eu devolvo a pergunta: qual é o bônus que você vai ganhar quando atingir essa meta? Qual é o presente que você vai se dar por fazer o que tem que ser feito? Se você não aprender a ser generoso, se você não aprender a ser generosa com você, as chances são que você não vai conseguir liderar a sua equipe. E eu te falo uma coisa, isso não é fácil. Talvez nesse momento, acredite ou não, é um dos pilares que eu mais tenho investido. Eu tenho uma agenda de cursos que eu vou fazer, que eu vou pagar para aprender esse ano, que tem estratégia, que tem marketing, que tem venda, que tem gestão, que tem gestão financeira, que tem uma série de coisas. Mas eu coloquei mais força ainda no desenvolvimento pessoal. Então, dentro do planejamento já estipulado para esse ano, está em torno de R$140 mil que eu vou viajar para o Brasil para fazer curso. Semana que vem eu estou em São Paulo, no maior evento de marketing de marketing de diferenciação, que é o Fator X do P2P do mundo, o maior evento do mundo. E aí depois, inteligência emocional, desenvolvimento pessoal, maior mastermind do Brasil, buscando algumas coisas que daqui a pouco eu vou te falar por que a gente deveria, ou quais são os pontos que a gente mais deveria entender para aumentar o nosso faturamento. Isso tem a ver com eu melhorar a minha pessoa, tem a ver com eu melhorar o meu ciclo. Eu estou indo com a minha esposa fazer curso de desenvolvimento pessoal, porque aí, quando a gente está junto, o nosso nível de casamento tende a melhorar. Melhorou o relacionamento, você vai melhorar a sua liderança. Então, antes de você olhar para você mesmo, cuidado em querer falar que a sua equipe é um problema. E daqui a pouco eu vou te mostrar um ponto mais importante ainda sobre esse fato. Sobre liderança, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, tá bom? O seu propósito, a sua causa tem que ser tão clara quanto as suas metas. Você não tem um sonho, diga assim, agarre um em 2020. Se você não tem nem ideia, abraça o meu junto comigo. Vamos ajudar o Brasil a não ter fome mais. De alguma forma, a gente pode fazer essa diferença. Eu acredito perfeitamente que a fome é um problema de logística e de se importar. E se a gente se unir, a gente pode acabar com a fome. Eu, alcançando a minha meta, eu literalmente acabo com a fome na minha cidade, em termos de famílias carentes, segundo uma pesquisa que a gente fez aqui. Então, você imagina se a gente se unir. Por isso que eu tenho que falar, a minha missão é ajudar você a construir tanto sucesso que transborde em ação social. Então, vamos lá. Uma coisa importante sobre liderança. Eu tenho que cada vez mais vestir a roupa do gestor estratégico, do empreendedor, do CEO da minha empresa e entender que qualquer empresa, ainda que seja só você tem algumas atividades que tem que separar por níveis. A gente tem o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. Cada atividade no seu lugar. Não se deve ter uma atividade operacional se ela não foi validada pelo planejamento tático. Não se deve ter uma atividade tática se ela não foi validada pelo planejamento estratégico. E o que é o maior problema que tem numa rotina odontológica? É você enxergar o problema no operacional. André, o que é um problema operacional? Minha secretária não está mandando para o protético no tempo certo. Ela não ligou para saber como é que o paciente chegou. Ela não limpou o consultório. Isso tudo são atividades operacionais. Só que o modelo mental de solução não é o modelo mental do problema. Então não se deve resolver problemas do nível operacional no nível operacional. Você precisa ir para o tático para identificar o que acontece. Se você ficar lá, você só vai desgastar e tende a não resolver. E isso é tão verdade que eu acredito que a maioria de vocês tem tido ao longo da vida os mesmos tipos de problemas, as mesmas tentativas de soluções e um mínimo de evolução real. Então, quando eu entendo que ligar para o protético faz parte de um planejamento tático que antes fez parte de um planejamento estratégico, e eu começo a entender como essa cadeia funciona, eu começo a perceber que o que eu vendo na minha rotina é o meu tempo. E quanto mais eu otimizo o meu tempo, mais eu faço dinheiro. E isso tem a ver com liderança. Se você não sabe disso, como é que você vai cobrar que alguém mantenha o banheiro limpo? Se você não tem isso muito bem planejado em níveis anteriores. Então é muito importante ficar presente para isso. Não se deve resolver um problema usando o modelo mental no mesmo nível que ele foi criado. Quando você incorpora isso e faz isso acontecer na prática, você começa a mudar o rumo e o nível dos seus resultados, em especial faturamento e lucro.
Não adianta você faturar muito e não ter uma margem de lucro considerável, tá bom? Então, olha só, bonificações para a equipe, ainda falando de liderança. Primeiro para você, como eu disse, depois que você de fato está se bonificando, vai para os outros. É importante reforçar, porque muita gente vai negligenciar, não vai dar o devido valor para isso e vai querer premiar a equipe com uma televisão, com viagem para isso, enquanto ele não está sendo verdadeiramente premiado. Quando a gente fala em sessões de metas, a gente ensina todo o contexto de como construir, como é a tabela, como é que funciona todo o processo. Mas cada vez mais a gente tem que falar qual é a sua recompensa, qual é o presente que você vai se dar. Depois que você entender o presente que você vai se dar, esse modelo de conduzir a sua rotina vai mudar completamente. Porque quando você muda, tudo muda. Tá bom? Agora eu quero falar uma coisa que não foi um assunto de pergunta na consultoria, mas foi tema abordado em praticamente todos eles. E isso talvez seja um dos calcanhares de Aquiles do seu consultório, da sua odontologia. Desenvolver o músculo do gestor estratégico, ou seja, começar a pensar diferente. Uma coisa que eu tenho falado é o seguinte: o problema não é a concorrência, o problema é você se parecer com ela. E por que você tende a se parecer com ela? Porque você vem da mesma escola e pensa igual a ela. Na última consultoria aconteceu algo fantástico. O Cláudio Omar, que é um mentor aqui nosso estratégico dentro do nosso planejamento aqui do pódio, ele entrou na consultoria e perguntou assim para as pessoas que estavam ao vivo: como que o seu protético pode ajudar a aumentar o seu faturamento? Olha só que interessante, duas coisas importantes a gente tem dentro dessa pergunta. Primeiro, como que o meu protético me ajuda a aumentar o faturamento? E na consultoria vieram várias sugestões. Segundo ponto, quando eu estou pensando por caminhos diferentes, sabe o que acontece? Eu começo a encontrar soluções diferentes, não necessariamente para aquela questão. Então, dentro dessa consultoria, a gente conseguiu algumas sugestões de como o protético pode aumentar o faturamento e algumas sugestões do tipo como esse contexto pode aumentar o faturamento independente do protético. Agora, quando eu penso só igual, a coisa tende a não acontecer. E o que eu preciso entender é quais são os modelos mentais que eu preciso desenvolver, quais são os pontos que eu preciso abordar, ainda que eu não saiba, mas perguntando para a minha equipe, perguntando para algumas pessoas, participando de grupos que estão nessa vibe, nessa pegada, para que eu comece a ter resultados diferentes. Então fica muito presente para o músculo do gestor estratégico que você precisa desenvolver. Bom, então eu preciso completamente pensar diferente. Bem no início dessa live, eu falei que eu voltaria a falar sobre captação. Embora eu não vou entrar na profundidade, que não é a proposta, a gente está entrando com tudo que a gente sabe dentro das consultorias, eu quero fazer uma pequena reflexão básica sobre aumento de faturamento. Sobre aumento de faturamento, bem básica. Essa vai ser, além de ser, só que, ainda que ela seja simples, ela é muito precisa e é importante que você tenha essa clareza, tá bom? Então, o seu objetivo é aumentar o faturamento. Basicamente, eu tenho que pensar em 3 contextos ou possibilidades diferentes. Eu aumento o faturamento quando eu aumento o número de pessoas, e isso faz sentido. Quanto mais pessoas eu atendo, via de regra, eu tenho um faturamento maior. Eu aumento o faturamento quando eu aumento o número de conversões. Então eu tenho que entender que das 3 ações, no seu momento tem que descobrir qual é a que faz sentido para você e investir. Quando você quer investir tudo, você tende a não resolver nada. E aí é um outro problema que a gente tem. E eu vou falar daqui a pouco sobre esse outro problema. O alicerce para aumentar o seu faturamento. Primeiro é desenvolvimento pessoal. Porque parte dos seus resultados hoje são proporcionais ao seu nível de mentalidade, ao seu nível de mindset. E cada vez mais os maiores no mercado têm percebido que a mente deles define o nível de resultados. Então, se você ainda não está presente para isso, pode ter certeza que você tem uma chance de ter em 2020 mediano. Porque nós vamos ter grandes opostos nesse ano. Vai ter uma galera que vai ficar igual, pagando as contas do mês. Vai ter uma galerinha que vai arrebentar, mas vai arrebentar mesmo. Hoje a gente tem um grupo de elite chamado Freedom, inclusive esse caderno aqui é do Freedom. Só para vocês terem uma noção, menos de 50 dentistas faturando milhões de reais por mês juntos. Olha que é um grupo pequeno fazendo um arraso de resultados, entende? E vai ter uma outra turma, uma outra parte
dos dentistas que realmente vai viver o pior ano da sua vida, e eu não tenho dúvida. Porque, embora se fale que o cenário político financeiro seja otimista, isso não vai mudar se você não mudar o seu modelo mental e o seu modelo de negócio. Entende? Não vai mudar. Não, o cenário não vai mudar assim, o Brasil está crescendo, agora os dentistas estão ficando ricos. Não vai ficar. Quem vai aproveitar a oportunidade de crescimento, ou quem vai vencer apesar do não crescimento, eu não sei o que vai acontecer, simplesmente é o nível do seu modelo de mente, é o nível do seu mindset, é o nível do seu modelo mental. E normalmente a gente não está atento para isso. Eu quero fazer um curso de marketing digital, eu quero fazer um curso de gestão, agora eu sei como é que funciona. Olha só, se a Receita resolvesse o Brasil, estaria resolvido, né? Se a Receita resolvesse, se a informação por si só resolvesse, ninguém teria, por exemplo, ninguém fumaria, ninguém comeria coisa errada, ninguém beberia coisa errada, ninguém faria coisa errada. Eu não estou falando que eu seja perfeito e que eu só faço coisa certa. O que eu estou falando é, o conhecimento por si só não te resolve. O que te resolve é você pegar esse conhecimento e transformá-lo em ação. E eu vou te mostrar aqui, já, qual seria a forma mais simples de você fazer isso. Tá bom? Então, olha só, o alicerce do faturamento e desenvolvimento pessoal. André, me fala isso de forma prática, de forma objetiva, de forma simples. Tem uma galera de freedom aqui se manifestando. Quando eles se manifestam, eles se comprometem. E a gente tem um compromisso, que é fazer em junho, quando a gente passar o relatório desses pouco menos de 50 dentistas, um relatório onde nós vamos falar que o mundo vai conhecer os nossos resultados, que a gente vai fazer história da odontologia do mundo e do mundo da odontologia. Modelos mentais com estratégia, modelos mentais avançados com estratégias de negócio inteligente fazendo o que ninguém está fazendo. Tá certo? Fica presente mais um compromisso meu aqui com vocês, Freedoms e com vocês, Brasil, da minha legitimidade de publicar isso antes, de falar isso antes que acontecer. Porque daqui a 6 meses vai ser fácil. Olha só, eu tenho o melhor time de dentistas do mundo, depois é fácil. Eu estou me comprometendo agora em ter um grupo que vai mostrar para a odontologia como é que você faz resultados de verdade. Eu não estou falando que os outros não fazem, mas é um modelo a ser seguido, é um modelo a ser inspirado e entrar nesse mercado para que a gente possa prosperar e para que cada vez mais colegas possam ter uma vida bem digna, bem com liberdade, uma série de coisas bem legais, tá bom? Então, olha só, de forma prática, a experiência que o seu paciente vive dentro do seu ambiente, mais, um sinal de mais mesmo, mais o relacionamento que a sua equipe constrói com o seu paciente dentro e fora do ambiente de trabalho, define o seu nível de sucesso. Não antes do seu desenvolvimento pessoal, não antes do autoconhecimento. Eu vou repetir, e quem gosta de anotar, eu gostaria que anotasse, porque essa frase daria para eu falar 2 horas destrinchando passo a passo do que é isso dentro de uma rotina odontológica. Então, olha só, a experiência que o seu paciente vive dentro do seu ambiente odontológico, ou dentro do seu ambiente odontológico, isso, entrou na recepção até sair todas as vezes, a experiência que ele vive ali, mais o relacionamento com o seu paciente, de toda a sua equipe, não só dentro do consultório, como também fora, mensagens de WhatsApp, ligação, visita, uma série de coisas, define o seu nível de sucesso. Quando você entender que isso é a parte mais barata e a que mais vai te dar dinheiro, você vai ter uma ascensão de faturamento de uma forma que você nunca imaginou. Porque o relacionamento muda o seu jogo. O nível de prazer lá em cima, de superar a expectativa, é o que faz gerar indicação. Não é deixar satisfeito. E tão pouco ou muito menos é a qualidade do seu serviço. Eu não estou querendo dizer que você não tem que entregar uma odontologia boa, que você tem que entregar uma odontologia excelente, essa é a sua obrigação. Mas o seu relacionamento com o paciente é que vai te fazer prosperar. Eu estou começando agora a reabilitação de um paciente que eu fiz um protocolo inferior em julho ou agosto, se não me engano, do ano passado. A gente fez um protocolo, planejamento para carga tardia, vamos começar a mudar agora em janeiro. Esse paciente já me trouxe outro protocolo em termos de indicação e outros pacientes. Por quê? Porque o nível de relacionamento, cuidado que eu tenho com ele, faz ele perceber ou acreditar que o meu trabalho é sensacional a ponto de ele indicar para pessoas que ele confia. Só que ele não experimentou nada. A única coisa que ele experimentou nas minhas mãos foi dor, porque ele só fez uma cirurgia. Imagina esses índices, um quilo lá todo, vários implantes.
Ele não experimentou nenhum benefício de verdade da minha odontologia. Só que o tipo de relacionamento causa esse impacto. Enquanto a gente procura cursos técnicos, a gente tem que buscar o equilíbrio de entregar a melhor odontologia e ser empreendedor dentro do nosso consultório. Então, se você é especialista em implante, como eu sou, em endo, isso, seja também um especialista em relacionamento humano, em vendas, em liderança, em todo esse processo. E é isso a nossa missão. Desmistificar o que não está funcionando, te mostrar um modelo que dá resultado rápido, que dá resultado praticamente imediato. Legal? Então, vamos lá. No final, o que a gente fechou desse contexto de resumo? Sobre produtividade. O que a gente espera, quando a gente entende que a gente vende o nosso tempo, eu espero produtividade. Sobre produtividade, uma das reflexões que eu gostaria de sugerir para você fazer ao longo do dia, e eu no início eu pegava o meu telefone e colocava para despertar. Várias vezes no dia, 2 perguntas. Na verdade, uma pergunta. Você está ocupado ou está produzindo? Eu aprendi isso em uma palestra, num encontro que eu fui, onde o Jerônimo Temel, um coach que eu respeito e admiro muito, falou, e eu adotei essa técnica. E ele vai fazer agora um dos maiores treinamentos do Brasil, e eu vou para a Vitória, o Espírito Santo, fazer de novo, 3 dias de imersão, tá bom? MF Odonto Brasília, como ser freedom? Bom, o roteiro, ou o caminho mais simples é ser um legato, construir todo o alicerce que o legato te dá e se credenciar para entrar no freedom, que vai abrir turma em julho. Então, primeira coisa é fazer parte do legado. O que é o legado, para você entender? É você aprender a ser muito bem remunerado pelo que você faz. O nível de tabela que você pratica com os seus procedimentos vai para um outro nível. Isso é ser legado. É começar a construir o seu legado, de construir a sua liberdade, ter dignidade. O que é diferente do legado para o freedom? Enquanto o legado aprende a ser muito bem remunerado pelo que ele faz, o freedom aprende a ser muito bem remunerado pelo que ele sabe. E isso muda o jogo. Por que muda o jogo? Porque a sua hora fora do mocho passa a valer mais do que a sua hora dentro do mocho. Hoje, na minha realidade odontológica, eu atendo às quartas-feiras, de 9 da manhã às 5 da tarde. Ou seja, a minha clínica funciona muito mais sem a minha presença do que com a minha presença. A minha hora vale muito mais fora da clínica do que lá dentro. Entende? Então essa é a diferença de modelos de negócio que a gente vem desenvolvendo. Primeiro eu vou te ajudar a você fazer um bom dinheiro com o que você já faz dentro da cadeira. E depois eu vou te ensinar a fazer um bom dinheiro, ter mais liberdade com aquilo que você sabe. E a sua cadeira funciona inclusive sem você. E existe um outro modelo que está dentro dos nossos planos, que é aprender a fazer dinheiro com aquilo que você nem sabe. Então cada vez que eu expando a minha mente nesse sentido, a gente tem um nível de resultados consideravelmente maior, tá bom? Doutora Eli, você está ocupado ou você está produzindo? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Quando a gente tiver um modelo de negócios com clareza, onde eu entendo que toda vez que eu entro no mocho, que eu sento no mocho, eu estou fazendo menos dinheiro do que quando eu estou no escritório, por exemplo, eu só entendi qual é o modelo mental. Eu não estou dizendo para você não ir para o mocho, eu não estou dizendo para você abandonar a sua paixão. Eu só estou querendo te convidar a viver uma experiência ou viver uma vida onde você é muito bem remunerado lá na frente pelo que você sabe, nesse momento, pelo que você faz. Tá certo? Então essa pergunta mexe muito comigo, porque a produtividade é algo do negócio. Por isso que quando eu entro numa discussão aqui dentro da minha empresa, a gente pergunta, isso vai nos levar na direção das nossas metas? Se sim, vamos continuar. Se não, em julho a gente fala disso. A gente tem a meta anual, mas no primeiro momento a gente está vivendo pelas 1.500 cestas básicas, que é a unidade no sentido de valor que a gente tem aqui hoje que faz sentido. Então, como que a gente tende a fazer o que é certo o que é certo acontecer? Eu não gosto muito da palavra fácil. Vamos entender uma coisa aqui. Ó. Vamos imaginar que você quer emagrecer. Então, emagrecer precisa de 2 coisas básicas. Melhorar a alimentação e fazer atividade física. Vamos falar só da alimentação. Entre uma Coca-Cola ou qualquer outro refrigerante em um suco natural, via de regra, boa parte dessa teoria nos indica que o suco natural é melhor do que o refrigerante. Tá bom? Se existem controvérsias, entendam mais didaticamente. Agora, beber refrigerante é relativamente fácil,
Beber um suco de limão sem açúcar é relativamente difícil. Deixa eu só recapitular. Beber refrigerante é fácil, beber suco de limão é difícil. Beber refrigerante é errado, beber suco de limão é certo. Eu não estou afirmando isso para vocês. Eu estou fazendo uma reflexão didática, tá bom? Então, se eu quero atingir uma meta de emagrecimento, pegando só esses dois contextos de alimentação, entre refrigerante e suco natural sem açúcar, refrigerante é fácil e é errado. O que é errado? É aquilo que não me leva na direção das minhas metas. Suco natural sem açúcar é certo e é difícil. O que é certo? É aquilo que me leva na direção das minhas metas. Como que eu faço o que é certo ficar fácil? Eu só estou trocando o fácil por acontecer, porque não necessariamente é fácil. Então, o que eu faço para o certo acontecer? Eu entro no grupo que está comprometido com isso. Se você não tiver um grupo de modelo mental ajustado, se você não tiver um grupo onde tem um mentor que comunga das suas ideias, que o processo faz sentido para você, as chances são que você não alcance as metas que você merece. Esse é o maior problema. Você já merece por si só. Você se esforça, mas o meio de alguma forma determina os seus resultados. Então, o convite que eu estou te fazendo é para cada vez mais você ficar perto da gente, porque a gente está comprometido com o seu sucesso, não só financeiro. Eu diria o seguinte: o seu maior desafio ao entrar num processo dentro do pódio é gerenciar a sua ansiedade e cuidar de outras coisas, porque se você se comprometer com o processo, é praticamente impossível não ter resultado. Eu não tenho um aluno do pódio que fez o processo, que fez o nosso acompanhamento e que de alguma forma não teve resultados consideráveis. Agora, se você não fizer, nada vai acontecer. Não tem fórmula mágica, tem um método testado e aprovado cientificamente por centenas de alunos que bateram o recorde de faturamento das suas vidas no ano passado sem um centavo de investimento em marketing digital. Nada contra, mas é só a ideia de o que é melhor para mim nesse momento. Bom, então a forma que eu encerro aqui esse nosso encontro é: viva pelos seus sonhos, mas bote os seus sonhos, você, na sua melhor versão. Quando você for construir a sua meta de 2020, faça essa pergunta para você: essa meta é muito massa, essa meta é ousada. O que eu tenho que fazer para chegar lá? Não é só passos. Olhe para você, se descreva nas suas fragilidades e nas suas forças. Descreva qual é a pessoa que precisa, em qual pessoa você precisa se transformar para que atinja essas metas. Eu fiz essa pergunta no início do ano. Qual é a pessoa que o André precisa se transformar para que ele possa distribuir 1.500 cestas básicas? E eu estou construindo cada vez mais essa pessoa. E parte dela envolve cuidar melhor da minha saúde, ter uma alimentação mais saudável, parar com desculpas, estar cada vez mais perto da minha esposa, do meu filho, ser cada vez mais presença para isso, ser um líder eficaz, ser mais generoso comigo. Hoje eu estou num calendário de 4 a 5 férias anuais, algumas menores, mas férias em lugares legais, em lugares que vão me satisfazer, em lugares que vão me dar a paz de espírito e talvez até um reabastecimento, insights diferentes, e tudo isso só aconteceu porque a odontologia me permitiu chegar até aqui. E depois que eu apaixonei desse processo de ajudar vocês, a gente está junto dentro disso. E eu tenho certeza que esse discurso de 4 a 5 férias, de trabalhar consideravelmente menos, de trabalhar consideravelmente menos e faturar consideravelmente mais, é um discurso regra de quem vai encerrar esse ciclo do Freedom que está começando agora. Pode cobrar isso de mim em qualquer lugar, pode printar, pode gravar, está em documento isso, eu já falei isso em post. No ano passado eu escrevi um post me comprometendo, falei, eu estou antecipando isso aqui. Em junho, me peça o relatório dos meus alunos, que vocês vão ver que a gente vai impactar o mundo, a gente vai causar história na odontologia do mundo e no mundo da odontologia. Por quê? Porque a gente está comprometido com um grupo que evolui em mindset, que discute assuntos que não são só técnicos, que ajudam uns aos outros e que faz a diferença nas nossas vidas em primeiro lugar e também na vida das pessoas, por consequência, que estão ao nosso redor. Bom, então eu estou convidando cada um que está aqui a viver essa experiência. Nós vamos fazer na semana que vem uma ação que a gente nunca fez. A gente vai abrir a caixa preta do nosso modelo de captação e também da nossa campanha de captação. E eu vou mostrar para vocês um conteúdo que até hoje eu só entreguei para o Freedom. Ou seja, menos de 50 dentistas sabem no Brasil do que algumas pessoas que se comprometerem a estarem comigo semana que vem vai acontecer.
E a forma mais simples de você não perder a sua vaga é fazer parte do meu grupo do Telegram. Então você pode ir na bio, lá tem grupo do Telegram, meu canal do Telegram, você vai lá, clica, você já entra nele. Se você não sabe como fazer isso, você me manda um direct, sendo que quer ir para o Telegram. Você vai lá. Quem está no Telegram vai ter vantagens consideráveis, receber informações privilegiadas sobre esse processo. Porque eu comprometi que 2020, além de ser o melhor ano da minha empresa, da minha vida até então, quem estiver disposto, e isso eu sei que eu estou selecionando um monte de gente, porque tem gente esperando fórmula mágica, essa galera não vai caminhar junto comigo naturalmente, porque exige de arregaçar as mangas. Porque eu disse, se fosse fácil, todo mundo faria. Não é fácil, é possível e eu vou pegar na sua mão e te levar lá. Então semana que vem eu vou abrir a caixa preta. Eu tenho cada vez mais me decidido a ajudar você que está aí do outro lado, que está de fato fazendo o que precisa ser feito. Tá certo? Bárbara, vamos juntos, galera, aqui, trabalhar menos, faturar mais. Bárbara já é uma realidade total dessa, né? Solange, Deus abençoe, amém, obrigado. Janilson, obrigado pelo carinho, tá? Reiner, até em férias, freedom sempre. Outro case de sucesso, muito legal. Igor, tá aí. Ninguém de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Isso é o poder do grupo. Então, galera, vamos viver pelos nossos sonhos. Vamos fazer parte de grupo que nos leve na direção da vida que a gente merece. E eu estou aqui te convidando para viver essa experiência. Para você que é freedom, você já está envolvido no melhor grupo, com certeza, a nível de resultados, em qualidade de vida e faturamento do mundo. Já estou afirmando isso antecipadamente. Para você que de alguma forma não está em nenhum grupo, entre no canal do Telegram, já assista o que está lá de presente para você e depois disso se prepare, porque semana que vem a gente vai fazer a diferença. Legal? Obrigado aí para você, obrigado por estarem comigo. Beijão no coração de vocês. Que dia abre a caixa preta? Segunda-feira, dia 20, às 21 horas. Adilson, a gente vai passar todas as informações, em especial para quem está no Telegram, vai ter isso com mais detalhes. Legal? Baço, beber dessa fonte nos fortalece. Show, Aguinaldo, excelente. Regina, muito bom estar com você. Nem acredito. Nós estamos juntos, Regina. Já começou, já está acontecendo. Tá bom? Galera, então é isso. Para a gente encerrar, eu vou deixar uma atividade para casa. Tá bom? Quero fazer parte. Legal. Primeiro entrar no Telegram. Se você tiver alguma dificuldade disso, me manda um direct. André, como que eu entro no Telegram? Aí eu te mando o link. É um aplicativo como se fosse o WhatsApp. Tá bom? Aí eu te mando um link e você entra lá. Lá você já vai ter algumas informações e a partir disso a gente começa a comunicação. Legal? Então a primeira coisa é entrar no Telegram. Karine Jäger, legal você por aqui. Osvaldo, estamos juntos, nosso aluno internacional. Muito bom. Gente, tarefa de casa. Uma reflexão mais plano de ação sobre ocupado versus produzindo. Isso é levar você na direção dos seus resultados. Lembra que direção é mais importante que velocidade. Então, quando você tem clareza de onde você quer chegar e faz essa reflexão, você vai ajustando e melhorando. Ninguém melhora o que não faz. Você só melhora o que você faz. Eu só melhoro o que eu faço. Então, a tarefa de casa hoje é escrever aí. Primeiro, refletir sobre tudo isso que eu estou falando. Segundo, fazer um plano de ação de ocupado versus produzindo. Se você melhorar 1% ao dia, em 365 dias você estará 365% melhor do que é hoje. E isso é sensacional. Bom, então vou encerrando aqui as minhas palavras, desejando um excelente fim de domingo, desejando uma semana sensacional. Eu passarei essa semana toda fora fisicamente aqui do meu contexto, mas completamente conectado com vocês. Amanhã, inclusive, tem consultoria gratuita ao vivo. Quem está no meu Telegram tem acesso ao link e pode participar gratuitamente. A gente está abrindo o jogo nas consultorias. A gente já começou o movimento 2020 sensacional. Esse ano vai ser o melhor ano das nossas vidas até então, desde que você faça o que precisa ser feito. Tá certo? Qualquer dúvida, me manda um direct. Beijo, fica com Deus e até a próxima.